Glória a Deus. Saúdo aos irmãos e amigos do YouTube, Facebook, Instagram, da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Amados, é motivo de alegria de estarmos unidos por meio desse instrumento para juntos glorificar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e exaltação. Amém? Jesus Cristo Nazareno. E sem delongas, nesta oportunidade, madrugada de domingo, dia 30 de março de 2025. Nesta oportunidade, vamos trazer um tema muito pertinente para os nossos dias, para todos nós. Amém? Glória a Deus. Encontra-se carta paulina a seu filho Timóteo na fé. Fugir dos desejos da juventude e buscar a justiça, a fé e o amor, a paz e os que invocam o Senhor de um coração puro. Amém? Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra viva e eficaz, e não volta para ti vazia. Toma, Senhor, as mentes de todos os irmãos, amigos, que ouvirão esse vídeo. Cativa a ti por meio do teu Santo Espírito, que lhe abra a mente e os corações. Guia pelos teus caminhos. Pai, fala conosco e fica conosco em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, fugir dos desejos da juventude. Sabemos que quando os jovens têm uma disciplina dos pais, obviamente, eles se lembrarão para sempre dos seus ensinamentos. A palavra de Deus, ela nos diz, no capítulo de Provérbios 22:6, ensina a criança, disciplina, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça, não se aparte dele. Amém? Então, sabemos que é dever dos pais disciplinar os filhos. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Infelizmente, nos dias atuais, o que mais nós vemos são crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, cada dia morrendo, sendo estrupada, sendo sequestrada. Muitos jovens, adolescentes, até mesmo pré-adolescentes, já no crime, porque não foram disciplinados no caminho do Senhor. Amados, nós que somos cristãos, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes na Bíblia, 2 vezes mencionada pelo apóstolo Paulo e uma pelo apóstolo Pedro. Aleluia! Cristão significa pequenos Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 1, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Glória a Deus. Exploraremos esse tema, fugir dos desejos da juventude. E como os jovens, ele pode
fugir dos desejos carnais da juventude. Até porque os jovens, eles estão cheios de energia, cheios de curiosidade. As redes sociais estão, infelizmente, infectando as mentes dos jovens, dos pré-adolescentes, até mesmo criança. E é culpa dos pais, porque coloca na mão das crianças celular. Esse aparelho que infelizmente tem cegado muita gente, de criança a adultos, por conta da falta do temor. E como os jovens, ele pode se manter puro no caminho do Senhor, guardando de acordo com a tua palavra, com todo o meu coração, e eu te busco, não me deixe desviar dos teus mandamentos. No meu coração eu escondo as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. O Salmo 119, verso 9 ao 12, está a receita. Como é que um jovem ele pode se manter puro, livre das tentações, livre deste mundo de prazeres efêmero, passageiro, se mantendo firme na palavra. Aleluia! Como pode um jovem manter-se puro no seu caminho, guardando de acordo com a tua palavra? Com todo o meu coração eu te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E no meu coração eu escondo as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Meus amados, esta mensagem é para todo ser humano, jovem de todas as idades, de 0 até 100 anos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Lâmpada para os nossos pés, luz que clareia os nossos caminhos. Amém? Salmo 119 e o verso 105. Quando andamos de acordo com a palavra, não tem como errar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos. Jesus é a luz do mundo. João 8, verso de número 12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terão vida eterna. Infelizmente, muitos jovens, pré-adolescentes, até mesmo criança, têm descido à sepultura. Detalhe, toda criança pré-adolescente que não tem o discernimento espiritual do bem e do mal, morre, vai para o céu. Mas o problema que deixa a família desnorteada, triste, sofrendo, porque uma criança pressupõe que tem uma vida inteira pela frente.
quem sabe com futuro brilhante, se for doutrinada, ensinada no caminho que deve andar, que é Jesus. Amém? Aleluia! Então sabemos que muitos, por conta que não são doutrinados no caminho do Senhor, às vezes até vai para as congregações, porém, no dia a dia, na sua casa, não tem exemplo dos pais. Porque igreja somos nós. E a partir do momento que existe culto diário nas casas, então as crianças, ela vai tomando gosto, prazer, vão sendo disciplinados, o Espírito Santo vai, digamos, abraçando, revelando a palavra, até mesmo usando, para a glória do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo. Então, pais, avós, porque muitas crianças são criadas pelos avós. Ensine a criança num caminho que deve andar, para que quando cresça não se aparte dele. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no seu capítulo 6, verso 4, ele diz: Pais, não irai-vos os vossos filhos, mas admoestai-vos, ensinai-vos no caminho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A única forma da criança, dos jovens, dos adolescentes não se desviar do caminho do Senhor é quando são discipulados, ensinados pelos pais, e principalmente quando os pais consagram os filhos com jejum, oração ao Senhor. Porque o salmista Salomão, Salmo 127, e no verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Logo, os filhos não são nossos, mas é dele, tudo é dele. O salmista Davi, Salmo 24, verso 1, ele diz: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e sua plenitude. Então você, tudo que nós temos é dele. Estamos aqui administrando aquilo que ele nos concedeu por graça e misericórdia. Mas quando chegar o nosso dia, não levaremos coisa alguma. Como disse o sábio Salomão: nu saí do ventre da minha mãe, e assim voltarei. Eclesiastes 5, verso 12 a seguir. Paulo corrobora com Salomão. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 7 e 8. De onde viemos, nada trouxemos. O manifesto é: para onde vamos, nada poderemos levar. Se tiver o que comer, beber e vestir, esteja alegre ou contente. Amém? Glória a Deus. Como é que os jovens, ele pode se manter puro, vivendo de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia? Aleluia! Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se aparte dele. Amém? Glória a Deus. Meus amados,
O diabo não brinca de ser diabo. Não vamos brincar de ser crente. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, precisamos realmente estarmos atentos. Cuidado com celular. Muitos dizem, vai brincar, é desenho, nada a ver. Engano, vários desenhos, eles são consagrados a Satanás. E quando as crianças ou até mesmo adultos ouvem algo que é consagrado a Satanás, abre-se portais no mundo espiritual para que o inimigo tenha legalidade de entrar na casa, na família, para fazer o que ele veio e o que ele mais sabe fazer: matar, roubar, destruir. Infelizmente, nas redes sociais, televisivas, vemos dia após dia muitas, infelizmente, vítimas de todas as idades, inclusive uma pré-adolescente de 13 anos, recentemente, 2 dias atrás, um vizinho conhecia a família, costumava dar carona, e por ser vizinho e pela mãe estar presente com esta filha de 13 anos, e se eu não estou enganado, mais um filho entre 4 e 6 anos mais ou menos. Só que este homem tinha planejado, através do inimigo, Satanás, porque ele fez um plano diabólico. Encontrou-se uma carta aonde ele de próprio punho dá-se a entender que tinha ido em algum ritual de magia negra, aonde indicava que ele tinha que falar algo para essa adolescente, fazer algumas coisas, alguns rituais, para que ela só pensasse nele todo o tempo. E neste último, digamos, carona que ele deu para a mãe, para esta adolescente, pré-adolescente ainda, 13 anos, e outro filho de 4 ou 6 anos, não lembro. Mas no meio do caminho, ele para o carro, amarra a mãe e com a outra criança e pega essa de 13 anos e entra, mata dentro. Infelizmente, no dia de ontem, teve desfecho. A polícia conseguiu localizar esse homem que estava possuído pelos espíritos malignos, e ele aparentava ter de 40 para 50 anos, ou até, quem sabe, um pouco mais. Infelizmente, no confronto, foi baleado, veio a óbito. Mas a notícia pior é que encontraram essa adolescente morta, sem vida. Então o inimigo não só tirou a vida dele, como usou ele para tirar a vida dessa pré-adolescente. E com isso, 2 famílias destruídas. Tanto a dele, que deve ter irmãos, quem sabe pais, ou até mesmo filhos, e desta mãe que chora pela perda da sua ente querida de apenas 13 anos. Mas
dia após dia, vemos tanta, infelizmente, coisas horrendas nesse respeito. Porém, meus amados, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Primeira carta de João 5, verso 18. O anjo do Senhor é sentinela, é guarda ao redor de todos que o temem e os livra. Aleluia. Temer o Senhor não é ter medo, é reverência, é honrá-lo, fazer tudo que lhe apraz e que lhe dá prazer, porque nosso Deus, Ele é bom todo tempo Ele é bom. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja, aleluia, de Tessalonicenses, na sua primeira carta, do capítulo 3 ao 8, está escrito assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição, para que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santidade, em honra, e não na paixão da concupiscência, como os gentios, aleluia, que não conhece a Deus. Ninguém o traje ou defraude o seu irmão nos negócios, porque o Senhor é vingador, aleluia, de todas estas coisas. Como já vos tenho dito e testemunhado, porque Deus não nos chamou para impureza, outra versão, prostituição, mas para santificação. Portanto, quem rejeita isto, não rejeita o homem, mas a Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Outrora, os jovens, tanto homem quanto mulher, se guardava puro para o casamento. Infelizmente hoje, pré-adolescente, engravidam, quando não é por estrupo, é consensual. Infelizmente, por conta que não dá lugar à palavra de Deus, para que o Espírito Santo as conduza pelo caminho do Senhor. Mas Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos ter o nosso corpo santo. Santo é separado, aleluia, se guardar puro para o casamento. João 8, 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade que nos liberta é a palavra de Deus. João 8, 32 é o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Pois esta é a vontade de Deus. Aleluia. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma das mais antigas cartas do Novo Testamento. E nela, Paulo aborda temas importantes como santificação, a moralidade e a relação com Deus.
o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16, 17. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e todo aquele que destruir este corpo que sois vós, Deus destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Muitos morrem porque se drogam, bebem, se prostituem, destruindo o templo do Espírito Santo. E o próprio Deus, Ele mesmo destrói, porque não dá lugar ao Espírito Santo. Não anda segundo a palavra. Como disse o salmista, como pode um jovem andar puro em teus caminhos, meditando na tua palavra? Salmo 119, verso 9 ao 12. Quando meditamos na palavra, sabemos quais são o plano divino para nossas vidas. Aleluia! A santificação significa ser separado deste mundo que jaz no maligno, paixões, prazeres, relações sexuais. A internet é um prato cheio para destruir ser humano, não só pré-adolescentes, crianças, jovens, mas também adultos. Muitos que não temem ao Senhor vivem se prostituindo através das redes sociais. Para Deus basta nós ver, não precisa nem praticar. Muitos estão nesta prática da prostituição. Meus amados, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons e os maus. Deus não está em todo lugar, como muitos dizem, mas seus olhos contemplam, vê todas as coisas, os bons e os maus. Ele só vai estar aonde o nome dele é honrado, glorificado, exaltado. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, ou milhões ou milhares, reunido em teu nome, ele está no nosso meio. Mas quando o nome dele não é glorificado, ele não está neste meio. E muitos estão enganados. Ainda dizem que Deus é amor. Mas o texto que lemos, Deus é um Deus vingador. Olha que Paulo diz. Primeira carta aos Tessalonicenses. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos tenho dito e testemunhado, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isto, não rejeita o homem, mas a Deus, que também nos deu o seu Espírito Santo. Lembrando de novo que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ainda Paulo escrevendo
à igreja aos Coríntios, no seu capítulo de número 6, ele diz assim, verso 9: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Aqui ele vai listar uma lista de pessoas, se morrerem nesta prática, não terá salvação. Mas enquanto a vida, há esperança. Aleluia. Diz assim, verso 9, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais, passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, fofoqueiro, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. No verso de número 18 de 1 Coríntios 6, está escrito: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém cometem, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Aleluia! E que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aleluia! Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, aleluia, glorifica a Deus com o corpo de vocês. Jesus, ele se fez maldição por todo ser humano, para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para ele que viveu, morreu e ressuscitou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15 está escrito: porque o amor de Cristo nos constrange. Logo, quando um morreu, todos morreram. E ele, Jesus, morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para ele que morreu e ressuscitou. Amém? Deus seja louvado, hoje e eternamente. Glória a Deus. Amados, vamos dar lugar ao nosso Deus, porque ele é bom todo o tempo. Todo o tempo ele é bom. Aleluia. Então, jovens, para que ele fujam, jovens de todas as idades, para que eles fujam da impureza da juventude, como diz o texto, aleluia, glória a Deus, fugir dos desejos da juventude. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo escreve a seu filho Timóteo na fé, ele era jovem. E como já dissemos, o jovem, ele tem muita energia, muita curiosidade. E quando não é doutrinado na palavra, as pessoas do mundo vai doutrinar nos prazeres da carne. Nós sabemos que a carne, ela é inclinada para a morte, é inclinada para o mal.
mas o nosso espírito é inclinado para a vida. Então, há uma luta. Precisamos fazer como Jó. Jó, ele tinha uma prática. Nas madrugadas, reunia seus filhos e consagrava um por um, com jejum ao Senhor, porque ele temia que seus filhos, que era jovem, pudesse blasfemar contra o Senhor. Veja o que diz o texto. Jó capítulo 1, verso 5. Aleluia. Diz assim: terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Hoje não precisa de holocausto. Hoje precisamos consagrar os filhos a Deus com jejum, com oração, com a palavra. Temos que ter esse rito, costume. E não é necessário ser nas madrugadas, mas pelo menos quando for dormir, faça isso, para que depois não chore amargamente, para que depois não venha, como dizem, sofrer, padecer, por conta que não fez a sua parte. Porque se nós faz a nossa parte, o nosso Deus é fiel para fazer a dele. Não esqueça disso. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, se não fazem, aproveite. Comece a botar em prática. Fazer culto doméstico. Em vez de deixar os filhos, os jovens, os pré-adolescentes, até mesmo criança, nas redes sociais, e ainda dizem melhor estar em casa do que na rua. Cuidado, o perigo mora dentro de casa. Aleluia. Redes sociais. Mas ensine os filhos no caminho do Senhor, na palavra. Jejue por eles. Não deixe fazer isso na hora da dor, da dificuldade. Porque Jó, ele fazia isso como prática. Toda vez que os filhos se reuniam em aniversário, Jó tinha 10 filhos, 7 homens e exatamente 3 mulheres. Então, era a prática dos filhos, que era jovem, fazer banquete e todos se reuniam. Mas Jó tinha o cuidado de reuni-los também depois dessas práticas, consagrando com jejum nas madrugadas. Então, se Jó fazia isso aproximadamente 3.500 anos atrás, que a violência não era como hoje, mas já existia, só que hoje está muito pior. Por exemplo, há cerca de 50 anos, 40, 30 anos atrás, as pessoas roubavam, furtavam, mas fazia isso discretamente. Geralmente
à noite, nas madrugadas, mas hoje, em pleno dia, mesmo sabendo que está sendo filmado, porque na cidade grande e até mesmo nas pequenas, câmera, mas não se intimidam, porque deu lugar ao diabo, e o diabo cega o entendimento. Aleluia! Mas a Bíblia diz, meus amados, que os filhos, herança do Senhor, Salmo 127:3, é uma recompensa, uma bênção que Ele nos dá. Então vamos cuidar bem dos nossos filhos, desde criança, doutrinando, ensinando no caminho do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Eclesiastes, Salomão, o pregador, ele vai dizer assim concernente aos jovens: vocês que são jovens, que acham que pode fazer o que dá na mente, como diz um jargão mundano, na telha, na cabeça, não pode não. Olha que diz o texto bíblico, Eclesiastes, capítulo de número 11, verso 9 e 10. No 9 está escrito assim: alegre-se, jovens, na sua mocidade, seja feliz no coração, nos dias da tua juventude, siga onde o seu coração mandar, até onde suas vistas alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Aleluia! E como acabar? Na verdade, é mortificar a ansiedade da carne pelas paixões, vivendo de acordo com a palavra, como disse o salmista, Salmo 119, verso 9. Vamos ao texto. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É só NVI. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Ensina-me os teus decretos. Aleluia. Então os pais, ele tem por obrigação, é mandamento divino, ensinar as crianças num caminho que deve andar, para que quando cresça, não se desvie, não se aparte dele. Provérbio 22, verso 6. Então, se tem doutrina, ensinamento desde criança, a probabilidade de se desviar para o caminho do mundo é muito mais difícil, porque o Espírito Santo é que conduz pelo caminho do Senhor. Mas isso tem que ser uma prática constante, não é de caju em caju, como diz no mundo, de vez em quando, ou quando vai na congregação, aí na escola dominical, nem todas têm, mas algumas, como a Assembleia,
tem para criança, aleluia, ensinamento bíblico, mas é dever dos pais, em suas casas, consagrar os filhos com jejum, com oração e na palavra, aleluia. E se os filhos vê exemplo, aí ele vai ser uma bênção no nome de Jesus, na presença do Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome daquele que reina e vive para todo sempre. Muitos deixam o inimigo das nossas almas bagunçar a família para depois fazer o que devia fazer antes. Mas não deixe ficar, digamos, bagunçado a casa, a família, para poder dar lugar ao Senhor. Devemos buscar o Senhor em todo o tempo, enquanto estamos vivos. Assim já dizia, deixou registrado nas Santas Escrituras, o profeta messiânico Isaías: buscai ao Senhor, enquanto se pode achá-lo. Invoque por Ele, enquanto estamos vivos. Porque quem desce à sepultura não louva ao Senhor. Os pagãos é que tem esta prática de rezar, fazer penitência por mortos. Mas a palavra de Deus diz, escrito aos Hebreus, capítulo de número 9, verso 27, aos homens, ser humano, seja criança, seja adolescente, seja jovem, adulto, ancião, aos homens, ser humano, estão ordenados a morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. Não existe, biblicamente, orar por mortos. Isso é heresia, é doutrina de homens de demônios. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Glória a Deus, hoje e eternamente. Meus amados, vamos fazer conforme a palavra de Deus. Não é palavra de homem. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, única regra de fé. É a bússola do crente para morar no céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos fazer conforme diz a palavra. Glória a Deus. Provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Jó 28:28 diz: o temor ao Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Quem teme ao Senhor, ele tem um guarda, mas não é humano. O anjo do Senhor é guarda, é sentinela ao redor de todos que o temem e os livra. Mas se não tem temor ao Senhor, então faz o que a carne deseja, o que dá na mente, e aí não tem proteção divina. Por isso, muitos ainda culpam a Deus, dizendo: se Deus é bom, por que deixou acontecer isso ou aquilo? E por que vocês? Porque nós
não vamos examinar as Escrituras, como disse Jesus, João 5, 39, errastes por não examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna, e são elas as Escrituras que testifica de mim, Jesus. Versão NVI, estudem cuidadosamente, é com minuciosidade, é estudar de capa a capa. Tem crente que tem anos na igreja, mas não teve ainda desejo de ler a Bíblia de capa a capa. E ainda diz que não é por muito falar, que não precisa estar lendo a Bíblia de dia e de noite. Mas quando examinamos a Bíblia, o salmista Davi, o maior salmista de todo o tempo, ele só, inspirado pelo Espírito Santo, ele compôs 73 salmos, e o salmo primeiro, ele diz assim, aleluia, bem feliz o homem, ser humano, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer é na lei do Senhor, e nesta lei, a Bíblia, medita de dia e de noite. O profeta, melhor dizendo, apóstolo Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, ele escrevendo à igreja aos Coríntios, capítulo 15, e no verso de número 33, ele diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um provérbio do mundo que diz, diga-me com quem anda, e eu direi quem tu és. Outro provérbio mudando diz, quem se mistura com porcos, farelos comem. Meus amados, cuidado, veja com quem anda os jovens, os filhos, que é herança do Senhor. Temos que ser vigilantes, temos que consagrar os nossos filhos, netos, com jejum, oração, para que Deus proteja. A Bíblia diz que, aleluia, que o Senhor, Ele nos protege como a menina dos teus olhos. Aleluia. Salmo 17:8. Nós sabemos que uma das partes mais sensíveis do corpo humano é os olhos. Às vezes, sua menção já se fecha para proteger, não é assim? Então Deus, Ele nos guarda, nos protege como a menina dos teus olhos. E se isso acontece, não tem para Satanás, porque você e eu estamos de acordo com a palavra. Aleluia. Já chegando para o final desta mensagem, vamos realmente fazer conforme diz a palavra. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, aleluia, glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 3, verso 10, a seguir. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce,
e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedra preciosas, madeira fina ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, que é com D maiúsculo, será revelada pelo fogo, que proverá a qualidade da obra de cada um. Então Cristo, Ele é o nosso alicerce, a rocha, aleluia, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de tropeço. Meus amados, vamos realmente fazer com o que diz a palavra, como nos orienta, aleluia. Então Paulo, ele diz a seu filho na fé, 2 Timóteo 2, 22. Fugir dos desejos da juventude e buscar a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que invocam o Senhor, de um coração puro. Então não podemos estar misturado. Temos que estar com pessoas que podem nos ajudar espiritualmente a edificar a nossa fé. Então, quando se mistura, luz e treva não combinam. Cuidado com quem seus filhos, os jovens, andam. E muitas vezes, observe o que ele anda fazendo no celular, porque muito do outro lado tem jovem usado pelo inimigo para desvirtuar aquele que está no caminho do Senhor. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer conforme a palavra. Os desejos da juventude pode ser muitos, mas geralmente inclui a busca por prazeres, ambições, vaidade e a sensualidade, e por aí vai. Esses desejos podem ser tentadores, mas são passageiros e não satisfazem a alma. Glória a Deus. Então vamos consagrar os filhos, netos, famílias, até mesmo os familiares, ao Senhor. Que Deus nos ajude. Farei uma breve oração. Pai, um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Senhor, nos santifica pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, ensina-nos a andar nos Teus caminhos. Nos ajude. Senhor, que Teu Espírito Santo, Ele venha abrir as mentes, os corações, que o Senhor venha tirar os desejos carnais, que o Senhor venha desfazer todo o projeto satânico contra a família, porque a família é projeto de Deus. Repreenda, Senhor, esses espíritos de prazeres carnais, sensuais, toda investida da Jezabel, da Padilha, da Pombagira, do Zé Pilinta, lança por terra, Senhor. Anula a ira flor do inimigo contra os filhos, os netos,
os adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, não só da nossa casa, da nossa parentela, mas de todas as nações, povos. Meu Deus, tenha misericórdia, perdoa os pecados, porque todos pecam. A tua palavra diz no Salmo 130, verso 3 e verso 4, se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que todos o temam. Pai, e que teu Espírito Santo seja selado em toda a carne, das crianças aos anciões, meu Deus, e que ele venha tirar das mentes os pensamentos impuros, que ele guarde as mentes e os corações de todos, cativo a ti, Senhor, guiando pelos teus caminhos, colocando sede e fome pela palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, envia anjos poderosos para estar com todos, jovens, das crianças aos anciões, guiando no ar, no mar ou na terra, repreendendo o espírito de extermínio, de sequestro, da bala perdida, do pedofilismo, lesbianismo, homossexualismo, meu Deus, de morte, de naufrágio, em nome de Jesus. Pai, perdoa, cobre a todo com o sangue do Cordeiro Santo, que tira todo o pecado do mundo. Continua, Senhor, salvando, continua curando, libertando, dando paz aos atribulados, acrescentando fé aos incrédulos, tirando, meu Deus, a cegueira espiritual. Aleluia! Que o Senhor venha, em nome de Jesus, prover os que estão necessitados. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor prepare para todos um sono reparador, restaurador. Que o Senhor restaure também casamento. Que o Senhor abençoe os casamentos. Aleluia, e prepare para todo um dia de paz, com saúde, de ânimo e de vitória. É isso que eu te peço, eu sou grato a ti. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê paz. Em nome de Jesus. Shalom, Adonai e um grande abraço.